Bem-vindos a mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes, um espaço de partilha e de conversa onde procuramos debater o presente e projetar o futuro. O meu nome é Cláudia Pinto e o meu convidado de hoje é Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Bem-vindo, Carlos. Muito obrigado. É um gosto estar aqui. Obrigado por aceitares o convite. Começamos esta rubrica bem calçados e com um par de sapatos simbólico para ti. Sim. Que sapatos são estes? Bem, são os tradicionais sapatos de homem, mas são portugueses, de uma marca que todos nós conhecemos em Portugal, que é Armando Silva. Tem história, tem tradição, mas tem também aquilo que pode acontecer quando depois não projetamos tanto o negócio para o futuro. E tem muito este simbolismo. Confesso que para mim, eu sei que eles são os sapatos ótimos, eu adoro usá-los em momentos mais formais, são super tradicionais, mas são aqueles que nunca desapontam e, portanto, isso para mim é muito importante. São uma marca icónica da indústria portuguesa de calçado, mas os sapatos têm esta condição de também carregarem memórias consigo? Eu acho que sim, e pelo menos eu procuro em algumas ocasiões ter uns sapatos ou algum outro acessório que simbolize algo para determinados momentos. Confesso que estes sapatos que já têm há algum tempo e que se mantêm no perfeito estado que vocês podem ver aqui, agora parece um bocadinho comercial, mas a verdade é que, lá está, não desapontam e são sempre uns sapatos que eu sei que vão ser confortáveis, são fiáveis e mantêm-se, e eu também sou muito a favor da durabilidade. Não sei se é mindset de jovem empresário ou não, mas eu gosto de coisas que durem. Qual é que é o mindset de um jovem empresário? A primeira característica de um jovem empresário tem que ser a irreverência e a disponibilidade para o risco, mas ao mesmo tempo procurar ver no passado e em empresários com mais tempo de atividade, exemplo. Seja exemplo positivo, seja exemplo negativo. Portanto, procurar essa mentoria, que não precisa muitas vezes ser com a própria pessoa, pode ser com a história, e portanto essa inspiração nós devemos procurar sempre trazer. Nos dias de hoje acho fundamental nós também sermos muito resilientes e fazermos aquilo que eu sinto que muitas vezes as gerações mais novas não têm tanta paciência para fazer, que é resistir e perceber que existem adversidades e que nós temos que arranjar forma de as ultrapassar. Mas achas que é uma condição do nosso tempo? Acho que é uma condição do nosso tempo nós querermos muito imediatismo. Eu sinto isso já na minha geração, sinto isso muito nas gerações seguintes e preocupa-me, como pai preocupa-me, porque acho que nada é imediato, ou pelo menos o que é imediato não é assim tão bom quanto aparenta, mas vivemos muito essa tendência do imediato. Basta irmos às redes sociais, toda a gente quer aquilo agora, ser assim já, é muito isto, e nós temos que perceber que o mundo não se fez em 2 dias, não é? E o imediato é algo muito difícil de alcançar, vai durar pouco com certeza, e acima de tudo não vai deixar a marca nem o sustento que é preciso deixar para a frente. E portanto eu acho que é muito importante hoje em dia nós passarmos esta mensagem de que tudo que é imediato muito dificilmente vai durar, é aquela coisa do depressa e bem, não é? Há pouco quem, aplica-se aqui um bocadinho, mas acho que acima de tudo ensinarmos a resiliência, a resistência e percebermos que temos que projetar a médio e longo prazo é fundamental, na minha opinião. O imediato é contraproducente, por exemplo, para os negócios? Eu acho que sim, porque nós quando vamos procurar coisas imediatas, vamos não estar a pensar no médio prazo e não há negócios sustentáveis se não pensarem no médio e longo prazo. Portanto, sim, eu acho que é um problema. Carlos, és presidente da Associação Nacional dos Jovens Empresários. Como é que olhas para os jovens empresários e para os jovens empreendedores portugueses? Bem, nós em Portugal temos a felicidade de sermos um país que, apesar de pequeno e de não crescer aquilo que nós sentimos e sabemos que pode crescer, parece que ficamos muitas vezes no quase, nós temos um tecido empresarial muito interessante, com bons exemplos do passado, com bons exemplos atuais, e vejo hoje em dia muitos jovens empresários com capacidade de se integrarem num mundo muito global. Porque nós, se olharmos bem, nós temos um conjunto de empresários reconhecidos e de grandes empresas seguramente. E esses devem ser o foco mentor, digamos assim, devem ser a luz inspiradora para os novos empresários portugueses poderem ir ali beber algum conhecimento, forma de estar, mindset. Mas eu acredito e vou vendo que nós temos jovens empresários bem preparados, com capacidade de se ingrar os seus negócios a nível europeu e global. Falta-nos ainda, muitas vezes, é o estímulo. Mas isso não é culpa dos jovens empresários, acho que é muito culpa da situação. Nós precisamos de criar condições para que quem está a criar uma empresa mais rapidamente tenha o estímulo, e quando digo estímulo, digo o acesso ao primeiro cliente, o acesso ao financiamento, a desburocratização que é necessária para poder crescer. E se nós dermos essas condições para poder crescer todas estas startups que têm vindo a aparecer, nós vamos, enquanto país, também melhorar bastante.
E depois também me incomoda uma outra coisa que tem acontecido e que para nós na ENGE é fundamental. Nós sentimos que falta falar da economia e das empresas de uma forma mais aberta. Nós normalmente o que é que fazemos? Startups, está tudo nesta caixa. PMEs, está nesta. E não ligamos estas caixas. E nós, para evoluirmos a economia, o que precisamos mesmo de fazer é de ligar as startups às PMEs e as PMEs às startups. Nós precisamos que as startups levem a inovação para junto às PMEs, para que elas também inovem e continuem a crescer, e ao mesmo tempo precisamos de levar o cliente e a escalabilidade que as PMEs têm às startups que estão necessitadas de ter o seu primeiro cliente, o seu primeiro piloto, o seu primeiro caso em que as coisas acontecem. E precisamos fazer esta ligação rapidamente. E essa ligação é algo que está nos objetivos da ENGE? Bem, nós na ENGE, como somos uma associação de jovens empresários, transversal em tudo o que é setor, nós temos jovens empresários das startups, mas também das empresas mais tradicionais e familiares, cabe-nos também um bocadinho essa missão de procurar juntar estes dois polos e, portanto, eu posso dizer que é um dos pilares estratégicos deste mandato na Associação Nacional de Jovens Empresários é claramente promover a ligação das startups às PMEs e das PMEs às startups. Não pode ser só no sentido. E o objetivo é criar um ecossistema ainda maior? O objetivo é fazer da ENGE uma plataforma nacional que ajude a economia a aproveitar todo o potencial que tem no ecossistema das startups e no ecossistema das PMEs. E, portanto, fazer esta ligação através da ENGE parece-me que é um objetivo interessante e que nós podemos abraçar e ajudar a concretizar. Porque nós aqui o que temos que fazer enquanto associação é fazer aquilo que o Estado, por si só, não tem capacidade de fazer. É isso que as associações fazem, não é? Portanto, temos que nos predispor a isso e é um dos nossos objetivos. Que dos objetivos é que esta direção da ENGE tem para o setor dos empreendedores? Paralelamente a esta questão das startups e PMEs, a internacionalização. E porquê? Porque a ENGE faz parte de uma rede internacional muito relevante. Nós somos associados da Federação Ibero-Americana de Jovens Empresários, onde neste momento eu também ocupo posição nos órgãos sociais. Nós temos estado presentes nos encontros do G20 Jovens Empresários por via da delegação europeia e estamos a trabalhar para Portugal, apesar de não ser um país G20, conseguirmos ter uma delegação própria neste evento. Temos excelentes relações com o Médio Oriente e temos vindo a cultivar esta área internacional na ENGE porque sentimos que esta nova geração de empresários internacionaliza mais facilmente. Não do ponto de vista de capacidade para internacionalizar, capacidade de músculo financeiro, mas porque crescemos como sendo uma geração mais global. Não há um jovem empreendedor hoje em dia que não fale inglês facilmente, que não tenha conhecimento de outros países com muito mais facilidade. Nós podemos criticar as low cost e a Ryanair, mas a verdade é que nos ajudou não só a ter mais turismo cá, mas também a muitos jovens a poderem viajar para outros locais. Conhecemos outras culturas, temos uma predisposição maior para nos relacionar com outros mercados e tentar fazer negócio lá. Temos que incentivar isto. E a ENGE, tendo estas relações, pode ajudar a que jovens empresários, e não só, que queiram, por exemplo, contactar com o mercado da América Latina, Argentina, por exemplo, em vez de irem à procura de um consultor comercial que está naquele mercado e passam 3 semanas e depois vai conhecer mais alguém e passam 2 meses até conseguir o primeiro contacto naquele mercado, nós falamos com a Associação Nacional de Jovens Empresários da Argentina que no imediato nos ajuda. Nós hoje em dia comunicamos no imediato, nesta parte do imediato é boa, ao contrário daquela primeira, porque nós aqui é benéfica, nós falamos rapidamente com qualquer pessoa do outro lado e vamos falar com um par nosso, ou seja, com alguém que percebe exatamente o que são as nossas dores, é também um jovem empresário e que nos ajuda a chegar àquele mercado. Mas não só fazer da ENGE uma plataforma para a internacionalização do negócio português e do negócio dos jovens empresários portugueses, mas também recebermos investimento. Porque esta rede dá-nos acesso não só a mercado para venda, mas também nos dá acesso a investimento e a investidores e a outros empresários que também podem ter interesse em olhar para o nosso país enquanto país que tem um conjunto de empresas em que vale a pena investir, como também para se localizarem cá como porta de entrada na Europa. E nós isso temos que aproveitar. Aí Portugal destaca-se. Nós, por tradição, temos muito boas relações com várias zonas geográficas do mundo. Somos um povo tranquilo. Temos esta coisa de acolher bem. E, portanto, faz falta também dinamizar um pouco mais isto do ponto de vista dos negócios. Temos de mudar a forma como internacionalizamos? Temos. Primeiro, temos que mudar a forma como pensamos novas empresas. Hoje em dia, quando uma empresa nasce em Portugal, tem que ter como mercado base, pelo menos, o mercado da União Europeia, mas deve rapidamente ter uma perspectiva de escala internacional mais forte. E temos que mudar a perspectiva do internacionalizar, porque hoje em dia também internacionalizamos de forma diferente
diferentes tipos de negócio em que Portugal hoje em dia é mais forte. Sim. O calçado há muitos anos que internacionaliza e vende para fora, mas nós hoje também no digital temos uma forte componente de internacionalização / exportação que temos que aproveitar. Ainda sobre os nossos empreendedores, o que é que distingue os nossos empresários dos empresários de outros mercados? Não sendo suspeita. Sim. Essa pergunta é um bocadinho traiçoeira. Eu sinto diferenças, por exemplo, em relação aos meus amigos jovens empresários espanhóis. Acho que são diferenças mais culturais, eventualmente pelo tipo de país que eles têm. Eles são um país onde, quando se cria uma empresa, não se pensa logo em internacionalizar, porque o mercado deles é 5 vezes o mercado português. Sim. Nós sabemos que se quisermos escalar, vamos ter que internacionalizar, vamos ter que vender para fora. E, portanto, há logo aí uma diferença que vem pela necessidade. Acho que nos adaptamos facilmente. Também por isso é que temos muitos portugueses a trabalhar em vários países do mundo. Sim. E também por isso é que vemos algumas grandes empresas nacionais a adaptarem-se tão bem a mercados internacionais e a se ingrarem ao longo do tempo. E falo de vários continentes, culturas e zonas com religiões diferentes. Temos por tradição, enquanto portugueses, uma forma rápida e fácil de nos relacionarmos. E isso hoje em dia para mim é particularmente importante, porque como eu há pouco falava de internacionalização, uma das questões fundamentais da internacionalização que hoje em dia se faz é que não pode mais ser só o ir a uma feira, expor e esperar que o contacto aconteça ali. Hoje em dia a internacionalização é construir redes. Muitas vezes pode ser mais proveitoso não estar em determinada feira, mas fazer uma visita, conectarmos e relacionarmos com determinado tipo de redes empresariais do que era feito antigamente, que eram as mostras e a coisa sucedia. Hoje em dia é preciso um follow-up, um acompanhamento muito mais presente. Temos que conectar, manter a relação, apresentar, mostrar aquilo que fazemos de bem e de diferente e aquilo que é a nossa qualidade e manter essa relação. Acho que temos aí grandes diferenças. E nós portugueses somos bons nisso. Fazer negócios hoje não é a mesma coisa que era fazer negócios há 20 anos. Como daqui a 20 anos não vai ser a mesma coisa que é hoje. Sim. Portanto, isto vai sempre evoluir como nós, enquanto pessoas, evoluímos, a sociedade está a evoluir, as ferramentas que temos evoluíram. Estamos em contextos claramente diferentes. Eu penso é que estamos num momento de muita aceleração, que é aceleração boa e má, com muita disrupção e muita coisa diferente a acontecer, e os fatores geopolíticos aqui também são importantes. São muito relevantes, por exemplo, num plano de negócios de uma marca, de uma empresa? Eu diria que sim, dependendo, claro, da marca e da empresa e daquilo que está a fazer, mas sim, são muito relevantes. Que conselhos darias a um jovem empresário, a um jovem empreendedor que quer criar ou está a lançar um produto novo ou um serviço novo? Procurar rapidamente absorver o mais possível de informação relativamente aos mercados em que se pode querer enquadrar. E isso hoje, com o digital, é fácil nós obtermos essa informação, mas depois procurar associações que nos possam colocar em contacto com pessoas que já estão a passar por isso. E eu sou muito a favor de nós criarmos redes de mentoria eficazes. Não gosto daquela mentoria de sessões abertas em que vem alguém debitar um conjunto de informações e eu acho que aí nós precisamos que os grandes empresários portugueses também carreguem a pasta do give back estejam disponíveis, mais disponíveis para responder a algumas inquietações e perguntas que alguns jovens empresários ou alguns jovens empreendedores possam ter sobre determinado tipo de dificuldades. Porque eu gostava muito que a próxima geração não passasse pelos erros que a geração atual ou que a minha geração está a passar. Esse é que é o segredo, é nós evitarmos os erros que os anteriores cometeram e cometermos erros novos. E achas que esta geração vai continuar a cometer esses erros? Acho que infelizmente nós passamos muito pouco conhecimento de uns para os outros. Isso é pena, porque temos um excesso de... Egoísmo? Eu não queria ser eu a dizer. Muitas vezes sim. Sinto que muitas vezes isso acontece. Acho que quanto mais partilharmos, é mais fácil crescermos em conjunto do que crescermos individualmente. E infelizmente isso ainda acontece. A Ange também organiza o Portugal Fashion, um dos eventos mais relevantes de moda a nível nacional. Que importância é que este evento tem para os designers portugueses, mas também para os jovens empreendedores, jovens marcas? Bem, o Portugal Fashion é um evento dos mais marcantes que existem em Portugal e concretamente na moda, seguramente aquele que é mais representativo, pelo menos há mais tempo. Mas é um evento que também nós temos vindo a mudar. E esta última edição já teve uma forma de se apresentar bastante diferente. Claro que é um evento muito interessante e muito relevante, porque a ideia é promover o jovem criador, o jovem designer, sem que ele perca uma ligação àquilo que são os designers já mais consagrados, mas mesmo o Portugal Fashion
tem uma componente muito grande de apoio ao negócio. Sim. E de apoio à presença internacional. Portanto, não é uma exposição de criação de moda, não é uma exposição de design de moda, é uma plataforma de negócio de moda, onde também, claro, tem a parte de design, mas onde se incorporam um conjunto de outros fatores que têm que acompanhar o design e a moda para que ela cresça. E, portanto, aí o Portugal Fashion assume uma importância muito, muito relevante, na minha opinião. Achas que é essencial a ligação entre os designers e a indústria? Acho que é fundamental. E esse é um dos propósitos do Portugal Fashion e acaba por ser algo que nos distingue, ou que distingue o evento em Portugal. Porquê é que é importante? Porque os designers precisam de escala e a escala pode vir da indústria. Sim. E nós, enquanto país, também precisamos de acelerar mais um bocadinho aquilo que é a criação da marca e defendermos aquilo que nós temos de bom. Estamos sempre a dizer que sabemos que em Portugal há muita qualidade na produção, há qualidade no design, mas depois não conseguimos escalar os negócios e não conseguimos ter marcas próprias. Eu comecei por falar destes sapatos Armando Silva. Eu, se hoje quiser procurar sapatos portugueses em Portugal, é difícil. Eu sou mais rapidamente inundado por marcas estrangeiras e concretamente marcas espanholas do que propriamente tenho acesso a sapatos de produção nacional. Isso incomoda-me, porque eu penso que nós, enquanto país, devemos ter aqui um bocadinho de estratégia e também gostarmos um bocadinho do que é nosso. Gostava de perceber porque é que isso acontece, com mais fundamento. Eventualmente a Pickup sabe mais disso que eu, seguramente. Mas sinto falta. Por exemplo, paralelamente aos Armando Silva, há uma marca muito interessante de loafers, que são os Yuka, que deixaram de ser produzidos, mas felizmente voltaram a ser produzidos. E eu já encontrei uma sapataria onde eles existem e vi-os recentemente. Mas é difícil, não estão em todo lado. E eu, se for a um centro comercial português, eu mais rapidamente encontro marcas de fora do que marcas nacionais, quando nós temos tão boa produção, temos bom design também e temos boa qualidade. Algo precisa de mudar aí, não é? E, portanto, nós precisamos de ligar o design à indústria para tentarmos ganhar esta escala, mas depois também precisamos de uma mensagem para o consumidor nacional de que há coisas boas feitas em Portugal. Temos de mudar a mentalidade também enquanto consumidores. Eu não sei se precisamos de mudar a mentalidade, precisamos de mostrar que existe. E como não está disponível tão facilmente, muitas vezes as pessoas não compram, não é culpa do consumidor, é desconhecimento, é não conseguir chegar. Por exemplo, eu referi os Yuka, os Armando Silva, por outro tipo de circunstâncias, hoje em dia não estão tão disponíveis, mas ainda há alguns. Sim. Mas aparecem em situações muito específicas e mesmo online às vezes é difícil encontrar. Sim. Nós, se formos, por exemplo, aqui aos nossos vizinhos espanhóis, eles estão vestidos pés à cabeça com marcas espanholas, são muito mais bairristas, eventualmente porque vivem numa monarquia, não sei se é por isso ou não, mas são muito mais bairristas e a verdade é que loja sim, loja não em Madrid, nas ruas de Madrid encontramos marcas espanholas com muita presença. Cá temos essa dificuldade, é estranho. Sim, temos de mudar um bocadinho a nossa mentalidade, também enquanto consumidores daquilo que é nosso. Voltando ainda ao Portugal Fashion, em julho do ano passado apresentaram um novo formato. Que novo formato é este e qual é que é o grande objetivo? Bem, o grande objetivo é promover design, mas promover negócio de moda. Ao mesmo tempo que estamos conscientes de que o evento se insere na Zona Norte, está aqui à volta do Porto, tivemos o evento no Douro, portanto, criar em torno daquilo que é o design e a moda nacional também a cultura do lifestyle, da experiência. Porque hoje em dia design nacional não é só a moda, pode ser um conjunto alargado. E nós também, como representamos a moda portuguesa nos eventos internacionais, acho muito relevante nós levarmos esta parte de Portugal ao exterior. É importante nós realçarmos que este modelo, em que também teve uma componente de summit de discussão em torno do negócio da moda, das vendas, das dificuldades, da qualidade, portanto, de tudo o que envolve a indústria, nós, ao mesmo tempo, com este canal internacional, devemos posicionar-nos e mostrar lá fora aquilo que estamos a fazer, para podermos entrar nestas correntes de vendas que são fundamentais para que um jovem designer possa crescer. Caso contrário, continuaremos a ter um negócio muito de nicho. Sim. E é isso que precisamos de alterar. De escalar o negócio dos jovens designers. E depois há aqui uma componente muito importante. É Portugal Fashion, mas é de uma associação de jovens empresários. Portanto, o conceito de negócio tem que estar aqui. Não é um evento e por isso é que também não é hoje uma semana de moda. O Portugal Fashion, na verdade, tem um momento principal. Depois, ao longo do ano, tem um conjunto de iniciativas também internacionais, mas também nacionais, de discussão em torno da moda. Mas tornou-se uma plataforma onde jovens designers e onde designers nacionais estão, participam, interagem, mas que é contínua. Portanto, tem aquele momento em julho, que vai voltar a ter em 2026, mas a verdade é que é algo que não para.
Internacionalmente, qual é que é o grande objetivo quando estão a promover a moda portuguesa? Mostrar o que fazemos, fazer com que compradores, os buyers internacionais possam olhar para nós e depois ajudar a que marcas portuguesas possam começar a ter presença em locais de venda internacional de relevo. Convém também dizer que é por via do Portugal Fashion que nós temos moda nacional lá fora. E isso é muito relevante e não deve ser deixado de parte, porque quer dizer, se temos um evento promovido por uma associação com cooperação de um conjunto grande de outras entidades, mas que está a levar moda nacional ao exterior, acho que isso deve ser também potenciado e acelerado. Como é que olhas para a atual situação da indústria da moda a nível internacional? A indústria da moda está a sofrer como estão várias outras indústrias. Sim. Isto é o primeiro ponto que é importante dizer. Depois temos o problema do fast fashion, que é crítico, mas eu acho que também deve ser uma oportunidade para quem produz com mais qualidade. Porque há muita gente que começa a entender o problema da sustentabilidade e eu acho que aí está uma oportunidade. Agora, nós sabemos que há mercados que conseguem produzir com custos muito mais baixos do que são os nossos custos. Nós temos que passar a diferenciar-nos não só pela qualidade, mas também pelo design e por aquilo que transmite uma peça resultante da moda nacional. E aqui há uma coisa que nós, Portugal Fashion, também fazemos, que eu acho que também pode ser uma boa cola para que isto aconteça, que é a mentoria entre pessoas da indústria, designers consagrados, para aqueles que estão agora a entrar neste mundo da moda. E, portanto, pode ajudar a que nós possamos combater os problemas que a indústria da moda está a passar, mas claramente que países que produzem com regras muito diferentes daquelas que são as que nós temos na União Europeia causam-nos dificuldades tremendas, as cadeias de distribuição ou a quantidade de encomendas que estão a entrar na União Europeia sem grande controle causam um problema na indústria da moda. Nós temos que mostrar ao consumidor que o que temos é verdadeiramente diferente. Estão reunidas as condições para conseguirmos chegar mais longe? Não. Acho que nós estamos a tentar reunir condições, mas precisamos que mais entidades ajudem a termos essas condições. Era mais fácil dizer, sim, estão reunidas as condições, nós estamos aqui. Não estão. Porque nós, por exemplo, e falando concretamente do evento do Portugal Fashion, é um evento que tem tido em algumas edições apoio de fundos comunitários, fundos europeus, que existem precisamente para que os países possam ajudar a desenvolver a sua economia e aproximar-se daquilo que é a média europeia. Portanto, são fundos que têm como principal objetivo a convergência, que é sempre assim que eles dizem, e o objetivo principal é esse. Mas depois, por si só, isso não basta, porque nós precisamos que a parte do Estado entenda que realmente o que as associações muitas vezes fazem, e não estou só a falar da ANJ, estou a falar de todas as associações até setoriais que promovem as suas indústrias, muitas vezes são a substituir Estado. O Portugal Fashion é o responsável por levar designers nacionais a eventos internacionais de moda. Sim. Sem isso, não estavam lá. Sejam melhores, sejam piores. Seja o designer mais jovem, seja o designer mais consagrado. E isso deve nos fazer refletir. Sim. E, portanto, temos que criar condições, isso sim, para que estas associações, estas organizações possam continuar a promover este tipo de dinâmicas que ajudam os diversos setores da economia a chegar mais longe. Só assim é que nós vamos ter um resultado final daquilo que é a nossa economia muito melhor. Não vai ser por decreto que nós vamos passar a exportar mais, a vender mais ou a ter melhor indústria. Vai ser por criar condições para que essa indústria seja verdadeiramente melhor. E para isso, há várias coisas que precisamos de mudar no que tem a ver com a relação com as empresas, Estado e empresas, mas o apoio e o reconhecimento a este tipo de associações também tem que ser diferente. E eu também quero dizer isto com uma ressalva de que também sinto que as associações precisam de se melhorar, adaptar aquilo que é a realidade atual, modernizar e também serem mais empresa. Nós hoje procuramos muito na ANJ alcançar objetivos. Eu referi dois, ainda há pouco, quando começamos a conversar. Digamos que estamos num mandato em que estamos claramente a trabalhar para resultados e é importante que esses resultados depois sejam auditados. Nós queremos nos propor a ajudar a atingir determinado resultado e é assim que nós devemos todos trabalhar. Portanto, as condições não estão todas reunidas, mas nós estamos a tentar que se reúnam. A caminhar para lá. Sim. Isso. Voltando à indústria de calçado, existem muitos jovens atraídos pelo setor de calçado. Vocês sentem isso? Sentem que há novos projetos nesta indústria? Vão aparecendo, eventualmente mais a norte, mas vão aparecendo jovens que querem entrar na indústria,
mas também eu acho interessante quando falamos, e muitas vezes no setor do calçado como no têxtil, há muitos negócios de origem familiar e as novas gerações estão a procurar adaptar-se e adaptar os seus negócios familiares ao mundo atual, e esta parte da transição geracional sente-se muito neste tipo de negócios. Acho que é por isso que temos vindo a ver alguns negócios a falhar, porque eventualmente as transições geracionais não têm corrido tão bem, outros até a melhorar. E aí eu acho que nós NES podemos ajudar, quer na parte da formação, quer essencialmente também na parte de rede, formação, apoio a jovens empreendedores, mas também ajudar a que mais rapidamente olhemos para bons exemplos de transição geracional, que é uma coisa que nos falta, e os apliquemos a outros setores de negócio. Nós temos algumas empresas muito grandes em Portugal, presentes no PSI 20, de origem familiar e que fizeram transição geracional muito bem feita e que deviam ser olhados como exemplo para outros setores. Parece que em Portugal muitas vezes não queremos olhar para aquilo que se faz de bem em Portugal, queremos olhar para aquilo que vemos no Instagram de um mentor qualquer que muitas vezes nem conhecemos, mas temos bons casos, precisamos é de os cultivar e de os mostrar mais. Quais são os maiores desafios nas transições geracionais? Há desafios de todos os níveis, com certeza. Eu nunca passei por um, conheço alguns e procuro informar-me. Portanto, o que vou dizer é a opinião pessoal. Sim. Acredito que há de haver o desafio da geração mais velha, digamos assim, de libertar. Em aceitar e em libertar, e da geração mais nova em também beber os valores que os fizeram chegar até ali. Acho que isso há de ser muito relevante. E, eventualmente, aqui no meio, uma consultoria externa pode ajudar e pode mediar muitas vezes estas questões, e isso tem acontecido, mas muitas vezes o envolver no negócio e ter um mindset de procurar continuar a evoluir é o segredo para que as coisas corram bem, onde pode ser muitas vezes diferenciador. Aproveitar esses momentos para trazer inovação. E mais uma vez lá está, procurar parcerias, startups, coisas inovadoras que estejam a acontecer e que possam vir a ajudar a modernizar esse negócio que está numa fase mais tradicional. Carlos, se pudesses deixar estes sapatos à porta do futuro, que legado é que gostavas que eles deixassem? Eu gostava que eles levassem muita resiliência e, acima de tudo, capacidade de adaptação, porque o mundo foi sempre mudando, só que hoje em dia muda mais rápido e, portanto, nós todos temos que nos adaptar mais rápido. Portanto, se eles quiserem carregar alguma coisa, se eles forem carregar alguma coisa para a frente, que carreguem essa capacidade de adaptação mais rápida. Eu acho que hoje em dia nada do que estamos a fazer hoje vai ser aquilo que vamos estar a fazer daqui a 10 anos, e principalmente os jovens empresários têm que estar com uma mente muito aberta para isso. Pessoalmente procuro tentar perceber que o que fazia não é igual àquilo que estou a fazer e não vai ser igual ao que quero fazer à frente. Portanto, há esta mudança muito grande, muito acelerada, essencialmente. Obrigada. Obrigado eu. Obrigada por nos acompanhar em mais um episódio do podcast Please Take Off Your Shoes. Até à próxima.